a psicopedagoga Rita de Cássia Sanglara, Ritinha, como é conhecida, participando do evento também, do primeiro Fórum de Inclusão Escolar, Cenários e Intervenções em Crianças com TEA e TDAH, numa roda de conversas, né, Ritinha? E num evento realmente que surpreendeu até pela grande presença e importantíssimo não só para Manhumirim, como para os demais municípios da região, as pessoas que acompanharam. Sim, Valdir, esse momento bem participativo, né? Foi bem rico. Nós ficamos muito felizes com a participação de tantos educadores, né? Pais de família e até pessoas também profissionais da área da saúde. Veio para enriquecer nesse momento conosco, e essa roda de conversa que ela é muito importante. Por quê? Porque ela faz essa interação, né, entre os profissionais da educação, entre os pais e nós profissionais, né, da Clínica Humanamente. E na Clínica Humanamente nós visamos, né, todo esse aparato para saber como cuidar dessa criança, para saber também como os pais podem estar lidando com, né, com todas essas questões. E trabalhamos, né, principalmente a questão da humanidade, a questão humana. Né? Nós temos as intervenções, claro que é necessário, mas acima disso nós trabalhamos com seres humanos. Então a gente faz esse papel bem dinâmico. E falar desse evento, que assim, esse primeiro fórum, que ele seja esse, né, que não pare por aqui, que ele continue, que possamos ter mais eventos como esse, para engrandecer, para poder valorizar, e que quanto mais falamos sobre o autismo, sobre o TDAH, mais pessoas ficam mais conscientes sobre esse tema, e elas vão entendendo e nos ajudando também, né? Quanto mais pessoas saberem, mais conscientização para a população, para as famílias, na questão da educação também, os professores. Assim, eu fiquei muito, muito feliz, estou assim, bem emotiva, porque assim, a gente esperava um público e veio um público bem maior do que esse. Então, assim, foi um evento muito importante e muito valorizado, né, por todos. Então, a gente agradece. Em sua fala, você destacou também que é importante essas pessoas serem ouvidas também, né? Você fala aí para a pessoa que tem transtorno de espectro autista, né, tem TDAH, mas o que essas pessoas pensam, né? Elas estão realmente sendo ouvidas? Você destacou isso. Isso também é algo a ser observado? Sim, nas minhas intervenções na clínica onde eu atuo humanamente, e no AE, né, na escola também, eu sempre procuro fazer com que a criança ela me passe, né, o que ela sente. Então, esse momento desse olhar de empatia, mas também saber ouvir, saber acolher, é muito importante. Não também só acolher a criança, mas também esses pais. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, né, qual que seja esse diagnóstico, principalmente do TEA, os pais ficam um pouco pensativos, preocupados. Como será o futuro desse meu filho? Será que a sociedade vai aceitar essa criança? Né? Como que vai ser a questão da independência? Lá na frente, será que ele vai conseguir trabalhar? Então a gente faz toda essa busca de ouvir, de entender esses pais, para depois reforçar e orientá-los da melhor forma possível, tanto na família e escola. O preconceito ele ainda existe, né, Rita? O que dizer para a pessoa que convive, né, que tem um familiar, o que dizer a essa pessoa, a quem procurar? Então, a questão do preconceito, do bullying, né, hoje a gente sabe que é ainda muito grande, né, dentro até da própria família. Tem familiares que têm um preconceito com um sobrinho, um neto, um irmão. Então, assim, o que a gente busca dentro desses fóruns, né, desses movimentos que a gente faz, é fazer com que essas famílias, com que essas pessoas, elas possam entender que o transtorno é um transtorno e que a pessoa ela tem condições de crescer, de se desenvolver, de trabalhar, de estudar, de casar, né? Porque muitas das vezes a gente fala, nossa, meu filho não vai casar, minha filha não vai casar, minha filha não vai fazer uma faculdade. Se tiver a intervenção correta, né, às vezes a criança é nível 3 de suporte, se ela tiver a intervenção correta, ela vem para o nível 2 de suporte, nível 1 de suporte, e ela consegue ter uma vida normal, né, como qualquer outra criança. Mas falando dessa questão do preconceito, é importante falarmos, não deixar de falar, né, na nossa família,
em que os pais, quando recebem esse diagnóstico, eles não têm vergonha, que eles procurem ajuda, que eles procurem falar com os familiares, com os terapeutas, né, na escola, levar o laudo, falar que o filho tem o transtorno e que ele está ali também para somar junto com a escola, né, porque o papel dos pais é de somar, de ajudar a escola e a escola ter esse retorno para essa família também, que é muito importante. Um dado importante que foi destacado no evento é o aumento do número de casos, né? Mas esses casos provavelmente eles já existiam, só que agora as pessoas estão tendo como falar a respeito. Não é por aí não, Ritinha? Sim, sempre teve, né, o transtorno do espectro autista, mas assim, as famílias, o que elas faziam? Por falta desse conhecimento, elas deixavam essas crianças em casa. Ou elas eram, né, levadas para a PAI, ou elas rotuladas como incapazes, aquelas que não vão se desenvolver. Então, o que as famílias faziam? Por preconceito mesmo da sociedade, elas deixavam essas crianças em casa e muitas vezes a gente nem sabia que ela tinha uma outra criança lá, porque ela ficava reclusa mesmo. Hoje, o que acontece, Valdir? Com os profissionais, né, voltados para essa área, a escola envolvida, né, e a sociedade nesse movimento de fala, e a família também não ter mais essa vergonha de deixar essa criança em casa, eu vou levar essa criança para a rua porque o meu filho tem condições de frequentar uma escola, de fazer uma terapia, de fazer a natação, de jogar bola, de fazer o que ele quiser. Por quê? Porque a partir de então, as famílias também começaram a perceber e entender que elas têm os direitos, que as crianças têm o direito de ir à escola, direito como qualquer outro cidadão. Então, acho que é muito importante sempre a gente frisar isso, falar sobre isso e não ficar com vergonha de falar sobre esse assunto. E hoje nós temos a APAANA que pode aí dar esse suporte inicial e também é humanamente atendendo aí. Sim, e a APAANA a gente convida, né, que as pessoas possam participar, é um encontro mensal, né, e sempre está sendo divulgado nas redes, pelas próprias redes do Instagram, da APAN, das escolas, a Secretaria de Educação sempre nos apoia, fazendo deixando essa informação para as pessoas. Então, assim, eu convido os pais, os familiares, às vezes não é o pai, mas é o tio, é a avó, é um primo, que queira participar conosco para entender todo esse processo, né, e fazer esse movimento acontecer. Quanto mais pessoas entenderem o que é o transtorno do espectro autista, do TDAH, do TOD, a gente vai começar a perceber como que é importante, né, esse contato, de estar junto, de ajudar, de somar nesse movimento.